No vídeo de hoje, a diferença entre o pastor e o mercenário. Este vídeo faz parte da terceira parte do texto O Ministério e a Direção do Espírito Santo, escrito pelo pastor Eliseu Queiroz de Souza e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1975. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Dissemos no artigo anterior que os mercenários têm causado grandes estragos na obra de Deus. É desse tipo de obreiros que vamos nos ocupar neste artigo. Em primeiro lugar, dizemos que o termo não é nosso e até se encontra poucas vezes na Bíblia, senão algumas referências, embora sejam abundantes as inferências a respeito. Geralmente, os mercenários são chamados pastores e, como tais, foram consagrados. No caso de missionário, todo mundo quer ser chamado missionário, mas mercenário ninguém quer ser. Até mesmo os que procuram se esconder debaixo de outro nome, ou de pastor ou de missionário. Apenas que a diferença é enorme. A diferença está na atitude e nos motivos pelos quais trabalham. Jesus disse que o mercenário não é pastor. João 10:12. O pastor trabalha por amor a Cristo e às almas. O mercenário trabalha por amor ao dinheiro. O pastor é um homem dedicado e esforçado. O mercenário é preguiçoso e descuidado. O pastor ama as ovelhas. O mercenário ama a si mesmo e só pensa no lucro e no leite das ovelhas. Até faz delas negócio. O pastor apacenta o rebanho com cuidado e o alimenta com a palavra de Deus. O mercenário apacenta-se a si mesmo e não cuida do rebanho. O pastor é humilde, o mercenário é exaltado. O pastor dá a vida pelas ovelhas, o mercenário foge diante do perigo. O pastor trabalha de manhã até à noite, o mercenário dorme a maior parte do seu tempo. O mercenário é um homem que se aluga, isto é, trabalha mediante um soldo, um salário estipulado. Existem até soldados mercenários. São aqueles que se alugam para lutarem nas guerras, somente para ganharem um bom ordenado. Igualmente procede o mercenário. Só vai se for bem pago, mas nunca acha que está sendo bem pago, sempre acha pouco o que ganha. Uma das principais características do mercenário é que ele sempre se levanta contra aqueles que se apresentaram para o ministério. Antes de serem consagrados, se mostram grandes amigos, até se tornam bajuladores, mas o alvo é só a consagração. Depois de consagrados, transformam-se em grandes inimigos dos pastores que os consagraram. Eu creio que quase todos os pastores têm esta experiência, de já terem sido perseguidos, odiados e até caluniados por aqueles que se apresentaram para o ministério. Eu creio que quase todos os pastores têm esta experiência de já terem sido perseguidos, odiados e até caluniados por aqueles que apresentaram para o ministério. Muitos até tentam tomar a igreja do pastor. Eles são lobos vestidos de peles de ovelhas. Pela experiência, digo que nunca se deve consagrar uma pessoa mediante pressão sua ou de terceiros, nem por pretextos de amizades, parentescos e etc. Já tem havido casos de irmãos terem se levantado contra irmãos, cunhados contra cunhados, genros contra genros e assim por diante. Tudo são pessoas que foram consagradas sem terem a verdadeira chamada de Deus. Ouvi um abalizado pastor contar de um que, logo depois de ter sido consagrado, comprou um pijama novo e uma cadeira preguiçosa e disse: "Agora não trabalho mais, sou pastor." Mas ele era apenas um mercenário. O mercenário faz do ministério uma profissão e uma oportunidade para alcançar o prestígio social.
Ele deseja ser chamado de reverendo, missionário, etc. Mas, realmente, ele é apenas um aventureiro, um oportunista cujo maior interesse gira em torno de si mesmo. O mercenário não tem mensagem de Deus. Quando chamado a pregar, limita-se a ler uma passagem das Escrituras e fazer uma narração qualquer. O pastor recebe mensagens de Deus, lê um versículo ou mais e entrega a mensagem como recebeu do Senhor. O pastor é chamado por Deus e dado à igreja, mas a chamada do mercenário é falsa. Ele mesmo se apresenta dizendo-se chamado. Quando a chamada é de Deus, um dos principais requisitos é o reconhecimento por parte do ministério. Sim, a confirmação da chamada é o reconhecimento por parte do ministério. Todos percebem que a pessoa foi chamada pelo Senhor. Então o ministério, juntamente com a igreja, confirma a consagração com a imposição de mãos do presbitério, de modo que o verdadeiro chamado tem uma consagração dupla. Em primeiro lugar, a chamada e a unção da parte de Deus, e depois a consagração pela imposição das mãos do ministério. O mercenário é separado somente pelos homens, sem a chamada e a unção de Deus, que deve vir sempre primeiro. Caso contrário, a consagração é falsa. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. 1 de Timóteo 5:22. O trabalho dos mercenários não cresce. O trabalho do pastor prospera. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo quanto faz prospera. Os mercenários são como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes desarraigadas. Judas 12. Enquanto o pastor é 2 vezes consagrado, o mercenário é 2 vezes morto. Já dissemos que eles sempre se rebelam contra os seus pastores porque não querem ser sujeitos a ninguém. Apacentam-se a si mesmos sem temor, não temendo blasfemarem contra as dignidades. Um extraordinário exemplo temos em Josué, que em tudo era obediente a Moisés, e Deus o chamou para sua obra, ordenando a Moisés que lhe impusesse as mãos. Números 27, do 22 ao 23. Toma para ti a Josué, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Números 27, 18 e 20. Não menos eloquente foi o testemunho de Eliseu, que lavava as mãos de Elias, e Deus o escolheu para ser o seu sucessor, segundo Reis 3 e 11. Esses são os homens chamados e consagrados, os quais não dão trabalho a ninguém, mas os mercenários, que Deus nos livre deles. Amém. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.